Isso também ainda vamos falar lá no final, para ter cuidado. O que é quântico, né? Não é que seja uma palavra sagrada, mas também ela não pode ser usada para fins que a gente tem visto comerciais aí. Mas o que é interessante da mecânica quântica é que ela chega a ser hoje, a gente pode dizer que é a teoria mais bem-sucedida da física. É a teoria que nos leva a resultados mais precisos. Você imagina a gente ter uma teoria que permite com que a gente calcule, né? Permite que a gente calcule alguma grandeza física com 12 casas decimais. E depois, essa grandeza física calculada pela teoria, com 12 casas decimais, ela vai ser testada experimentalmente. E os experimentos são suficientemente precisos para nos mostrarem que as 12 casas decimais da teoria batem com as 12 casas decimais do experimento. Então, não existe nenhuma teoria física que tenha uma precisão de uma parte em 1 trilhão. Então, quer dizer, se a gente errar por uma parte em 1 trilhão, esse resultado da mecânica quântica ele é capaz de detectar isso. Então, é uma teoria muito bem sucedida. Incontáveis prêmios Nobel, né? E hoje, agora, o que é interessante é que essa teoria, que é super bem sucedida do ponto de vista teórico e do ponto de vista experimental, ela é múltipla de interpretações. Ela não é uma teoria monocromática, digamos assim. A gente hoje consegue identificar pelo menos 11 caminhos, 11, 9, eu coloco até 11, mas, na verdade, em geral, são 9, porque existem também não só interpretações, mas formulações alternativas. Mas, considerando interpretações e formulações alternativas, a gente encontra 11 possibilidades de acessar a mecânica quântica. Então, eu acho isso muito importante, porque isso tira da física um pouco esse aspecto muito positivista de que a equação disse está resolvido. Não, a equação disse, agora vamos interpretar as equações. E aí, na hora das interpretações, a gente tem muitos caminhos, né? Alguns até conflitantes entre si. Então, eu acho que isso é importante também trazer para quem não é especialista, ou às vezes para quem não é nem físico, porque às vezes a física se coloca de uma forma muito antipática. Parece que a física é aquela teoria em que você é praticamente um escravo das equações. Você tem que seguir as equações e os experimentos, e você não tem a chance de interpretar. Então, o que eu acho que é interessante da mecânica quântica, e não só da mecânica quântica, mas a mecânica quântica revela isso, né, com muito mais, de uma forma muito mais explícita, manifesta, é que a capacidade, a possibilidade de interpretar de formas diferentes a mesma teoria, que dá resultados teóricos e resultados experimentais muito precisos e coincidentes. Então, eu gostaria de chamar a atenção. Outra coisa importante também é a gente perceber, através da mecânica quântica, como uma teoria que surgiu, vamos dizer, ela surge no início do século XIX, século XX. Realmente, em 1900, a gente tem assim, o primeiro momento em que a mecânica quântica começa a suscitar uma nova fase dentro da física, mas ela se instaura como uma teoria, e agora a gente tem um corpo teórico definido a partir de 1925. Então, vamos dizer, praticamente 100 anos, né? Quer dizer, 2025 vai ser o ano quântico. Então, essa teoria, que tem praticamente 96 anos, né? Essa teoria começou sem servir para nada, ela estava servindo apenas para nós conhecermos o átomo, sem nenhuma aplicação tecnológica imediata. Hoje, essa teoria, que há quase 100 anos atrás não tinha uma aplicação vislumbrada, não servia para nada, hoje ela é responsável por pelo menos 60% do PIB dos países mais desenvolvidos. Então, é importante a gente ter essa consciência também de que nós não estamos interessados, às vezes, em ser, digamos, imediatamente aplicáveis ou ser imediatamente úteis, né? Para nós é importante que o inútil venha um dia a ser útil. Aliás, né, num dos nossos encontros, né, Nelson, lá no CBPF do Cosmo e Contexto, né, o professor Nútil Orde, né, que é o autor do livro A Utilidade do Inútil, né, esteve presente, e ele coloca muito a teoria de Maxwell como sendo o exemplo de alguma coisa que era absolutamente inútil, foi inútil por praticamente
quase 30 anos, e depois ela ganha, e a partir de 1904, né, com Marconi, ela ganha aplicação, e a gente sabe que não viveria o século XX sem o eletromagnetismo, como também não vivemos o século XX sem a mecânica quântica. Então, eu acho que isso também traz um aspecto importante para o conhecimento em si. Não existe conhecimento inútil. A questão da inutilidade ela é muito temporária. O que é inútil hoje pode ser extremamente útil daqui a algumas décadas ou alguns séculos, né? Então, a mecânica quântica ela se desenvolveu, quer dizer, a partir dos anos 60, quer dizer, a partir dos anos 50, já com os transistores, né? A mecânica quântica já era muito importante. Então, eu acho que a mecânica quântica nos ensina também essa lição de nós assim termos abertura mental para não ficar dividindo o mundo em coisas úteis e coisas inúteis. O conhecimento inútil não existe. O conhecimento ele tem que ter um significado. A mecânica quântica era plena de significado quando ela surge. Havia uma ansiedade, quer dizer, uma necessidade de compreender o mundo subnuclear, o mundo subatômico, o mundo atômico, subatômico, e depois o mundo nuclear e subnuclear. E a mecânica quântica ela era plena de significado nesse momento da física. E hoje ela talvez tenha mais aplicação até, o significado já ficou até em segundo plano, porque a gente vem discutindo o significado da mecânica quântica durante essas 9 décadas. Porém, a aplicação dela se torna cada vez mais importante. Agora a gente já fala de computadores quânticos, né? A mecânica quântica está presente na medicina, a mecânica quântica está presente nos nossos celulares, nos nossos microchips, né? Então, é essa a importância dessa teoria. Eu acho que ela é muito rica, porque ela nos coloca muito em contato com esse debate, né, de que conhecimento é importante. E eu acho que isso ela dá uma força, inclusive, para as ciências humanas também. Porque muitas vezes a gente pensa, para que serve a filosofia? Ou para que serve, sei lá, alguma arte? Não tem que servir, tem que significar. Filosofia e outra coisa, a mecânica quântica levou os grandes formuladores da mecânica quântica a grandes debates filosóficos. Então, uma das coisas até que eu posso chamar a atenção aqui, na minha relação, assim, a gente é estudante de física, né? Então, a gente, como garoto de física, a gente tem um pouco de fetiche pelas equações, aquelas coisas complicadas, a gente quer fazer coisas complicadas e dominar códigos, né? A gente se sente uma autoafirmação em manipular equações complicadas. E quando a gente começa a encontrar pessoas, os criadores das teorias, né? Quando a gente encontra um Paul Dirac pela frente, encontra um professor Wigner, encontra um Yang, um Salam, e vê que eles deixam de lado o fetiche das equações e eles vêm para nós com ideias muito simples, princípios filosóficos que os guiaram. Aquilo para a gente, no momento, é um estado de choque, porque a gente está acostumado, não, tem que ter muita equação, e o cara é capaz de dar uma aula de 2 horas sem escrever uma equação no quadro. Você não sabe se está assistindo uma aula de física, de sociologia ou de filosofia. Mas é isso que eu achei importante na relação com eles, perceber o aspecto do debate que existe na física e o papel da filosofia, princípios filosóficos muito simples, que é visões de mundo que direcionaram. Por que, por exemplo, Dirac ele bifurcou de Heisenberg logo nos primeiros meses da mecânica quântica? Vamos falar sobre isso no nosso primeiro encontro, mas quando Heisenberg formula a chamada mecânica quântica matricial, que foi a primeira visão de mecânica quântica, em julho de 1925, Dirac recebe aquilo e não acha elegante, acha matematicamente antiestético. E o próprio Heisenberg tinha essa crítica. Então, Dirac absorve aquilo e vai para um outro caminho, porque a visão de Dirac era um platônico. Ele dizia, a gente tem que perseguir, tudo está na matemática. A gente tem que levar a matemática até as últimas consequências, sem se perguntar o que aquilo, naquele momento, significa. Lá no final, nós vamos interpretar a matemática. Então, ele era muito platônico, pitagórico nesse sentido. Então, ele, no momento que ele viu o trabalho de Heisenberg, a sua visão de mundo, a sua visão de natureza era muito mais ligada à matemática. Então, ele falou, não, deixa eu fazer uma formulação que seja matematicamente mais elegante e que, assim, venha de acordo com aquilo. Ele entendeu a ideia do Heisenberg,
mas ele quis adaptar a ideia do Heisenberg aos seus princípios filosóficos. E aí, com isso, ele cria a formulação chamada ele participa da formulação ondulatória junto com Schrödinger, e ele cria a formulação usando um novo, digamos, um novo espaço de números, que são o espaço das grandezas não comutantes. Então, foi uma visão de mundo que levou Dirac a seguir um caminho. Como foi também uma visão de mundo, um princípio filosófico que levou Schrödinger a formular a mecânica quântica da forma ondulatória e não da forma matricial, como era Heisenberg. Então, eu acho também que é importante a mecânica quântica, ela é muito ligada, ela vamos dizer assim, ela tangencia muito a questão da filosofia. Então,